A paz do Senhor, estamos dando seguimento à nossa Amanhecendo com Salmos do mês de junho. Missionária Alane, né? Sábado, 28 de junho de 2025. E eu quero deixar essa frase para você, né? Você busca agradar a Deus? Salmo de número 109, verso 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Buscar agradar a Deus em primeiro lugar e não aos homens. Este deve ser o nosso alvo em tudo que fizemos. Você procura a aprovação de Deus nas suas realizações ou ainda necessita de elogios e aplausos das pessoas para se sentir bem? É, isso mesmo. Essas são as perguntas, né? Você tem buscado agradar ao Senhor? Agradar a Deus, né? O salmista, quando ele escreve o Salmo 119, ele diz: aceita, Senhor. É um pedido, né? Deus, eu estou te ofertando de espontânea vontade. O Senhor não pediu, o Senhor não quis, o Senhor não falou, mas eu quero te oferecer honras, né? Com os meus lábios, é uma oferta, né? O que eu vou falar para ti? Vou ofertar com os meus lábios. Ensina-me, Senhor, os teus juízos. Em troca disso, eu só quero uma coisa: que o Senhor me ensine os teus juízos, né? Consequentemente, a tua justiça. Para que o Senhor possa nos capacitar, nos conduzir, nos guiar nessa jornada da vida, é necessário que a gente venha buscar agradar a Ele. O salmista está dizendo isso: Senhor, eu quero te agradar. Receba! Receba! Né? Às vezes a gente quer que todo mundo receba. Mas você está preocupado, ou então queremos receber tanto, né? Tanto de Deus, tanto das pessoas. Você tem procurado agradar ao Senhor em primeiro lugar? Será que quando nós iremos fazer uma coisa, meu Deus, será que Deus vai ficar feliz com isso? Esses dias, né, passados, eu estava voltando para minha casa e acabou que um rapaz de uma moto colidiu comigo, né? E naquele primeiro instante, assim, eu tomei aquele susto, né? Porque eu já dirijo há muito tempo, nunca tinha passado por isso. E olha que eu viajei muito na BR e tudo isso, né? Enfim, eu tinha remunerado minha habilitação, acho que tem um pouco mais de um ano. E eu tava conversando as coisas do Senhor no decorrer do caminho, né? Quando isso aconteceu, eu tomei aquele susto assim, no primeiro momento, né? Ele disse que ele tentou fazer um desvio, me explicou sua situação, que ele tentou fazer um desvio e achou que era tempo dele, mesmo eu no cruzamento, ele, né, invadiu o cruzamento e queria passar por mim, porque estava indo para casa, enfim, almoçar. No primeiro instante, eu, né, tomei aquele choque, depois eu quis saber se ele estava bem, depois eu fiquei chateada, como é que pode, né? E assim, tudo isso é um turbilhão de coisas, mas naquele mesmo momento, onde muitas pessoas estavam falando muita coisa, né? Eu decidi, com a minha vida, agradar o Senhor. Eu disse, meu Deus. E glória a Deus por isso. Porque quando nós queremos agradar mais a Deus do que aos homens, a gente preserva a paz. A Bíblia diz que a paz dela deve ser conservada, né? No mês passado nós falamos um pouco sobre isso. Depois, se você não viu esse vídeo, volta lá pra você ver. Porque vamos falar sobre a questão de conservar a nossa paz. Ela deve ser buscada e conservada. E naquele momento, eu parei assim e falei, eu sou serva. E por ser serva do Senhor, minha postura tem que ser diferente. Eu não posso me meter assim em maiores confusões. E aí eu parei, perguntei se ele estava bem, disse pra ele, né, que ele, na rodovia que ele estava, a velocidade que ele estava, que talvez se eu viesse na velocidade igual ou um pouquinho, né, inferior da dele, mas em alta velocidade assim como ele, talvez a situação poderia ser bem maior, mas que ele não se preocupasse, era tudo certo e que a gente ia conseguir resolver, né. Felizmente, né, por ser de noção, eu acho que ele nem tinha habilitação. E foi uma situação bem delicada, assim. Mas só o fato de eu ter pensado no Senhor fez com que a minha postura naquela hora mudasse completamente, né? Eu posso falar assim, porque eu comecei a pensar assim, o que é que Deus queria de mim naquela hora, porque a gente é a luz do mundo, né? E talvez se eu fosse criar maiores confusões, deixar que aquele estresse, aquele turbilhão de sentimentos tomasse conta de mim, eu poderia desagradar a Deus.
né? Agradar alguns que entenderam que ele estava errado, outros que estavam achando que eu estava errado, enfim. Tinha aquela situação, né? Ou prezar pela minha razão, mas desagradar o Senhor. E dali eu entendi que quando nós colocamos o Senhor, quando nós elevamos nosso pensamento para Deus, a nossa postura, né, vai vir de encontro a essa palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ele, naquele momento, eu pedi a Deus para me dar, né, palavras de sabedoria, e eu entendi que o Senhor estava tomando a direção ali do meu posicionamento, para que a minha vida em Deus fosse notória, fosse reconhecida, e para que o nome do Senhor pudesse ser visto através da minha vida. E eu quero te lembrar isso. Se você é servo, se você não é, aceite o Senhor, né? Mas se você é servo, se você entende que você é filho do Senhor, do Deus Altíssimo, eu te convido nesta manhã a buscar agradar a Deus em primeiro lugar, a buscar a ser luz em meio a trevas, né? Às vezes não a concupiscência da sua carne, não o seu entendimento, dizer não aos seus desejos e vontades, dizer não à euforia do momento e agradar ao Senhor com a sua existência. Peça ao Senhor para que Ele possa aceitar, né? De espontânea, né? Foi algo espontâneo, não foi algo que Deus pediu, mas foi o voluntário. O espontâneo é algo voluntário, é algo sem pedir, algo sem cobrança, algo sem pressão, de forma voluntária, de forma espontânea. Eu quis ser uma oferta, né? Então é isso. Ofereça de forma voluntária louvores para o Senhor. Ofereça de forma voluntária glórias e honras ao Senhor. Agrade a Ele, porque, né, assim como você tem agradado a Ele, Ele também vai te ensinar sobre os juízos, sobre a justiça, sobre a equidade, sobre tudo aquilo que o Senhor tem de maravilhoso, porque Ele é pleno, Ele é perfeito, Ele é lindo, Ele é todo poderoso, o grande eu sou, Ele é cheiroso. Deus é maravilhoso, né? Para que nós possamos reconhecer e conhecer e provar desse amor de Deus, nós também precisamos agradá-lo. Não adianta a gente querer só o Deus de amor se nós não andamos dentro dos juízos e da justiça do Senhor. Então, para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, também é necessário que nós venhamos agradá-lo. É isso. Estamos finalizando o mês de maio, o mês de junho, e finalizamos com essa palavra. Que você possa agradar ao Senhor neste novo tempo. Agradar mais a Deus é o mais importante. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus em Cristo te abençoe. Um bom sábado. E até mais. Um Amanhecendo com Salmos.